Olá, leitor! Olá, leitora! Tudo bem com você? Vamos continuar a leitura do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Paramos na página 56. Bora lá? O que é que causa loucura? Ninguém sabe todas as respostas, mas é muito provável que, em muitos casos, o medo e as preocupações constituam alguns dos fatores. O indivíduo ansioso e perturbado, incapaz de enfrentar o mundo real e penoso, rompe todos os contatos com o seu meio e recolhe-se a um mundo de sonhos que ele próprio constrói, resolvendo, assim, os problemas que o preocupam. No momento em que escrevo essas coisas, tenho aqui sobre a minha mesa um livro do Dr. Edward Podolsky, intitulado Stop Worrying and Get Well. Eis alguns dos seus capítulos. O que as preocupações causam ao coração? A pressão arterial alta é alimentada pelas preocupações. O reumatismo pode ser causado pelas preocupações. Preocupe-se menos para o bem do seu estômago. Como as preocupações podem causar resfriados? As preocupações e a tireoide. O diabético preocupado. Outro livro brilhante sobre as preocupações é Man Against Himself, do Dr. Carl Menninger, um dos irmãos Mayo da psiquiatria. O livro do Dr. Menninger não lhe dará algumas regras sobre como evitar preocupações, mas lhe fará uma surpreendente revelação sobre como acabamos com o nosso corpo e com o espírito ao deixarmos que sejam dominados pela ansiedade, frustração, ódio, ressentimento, revolta e medo. As preocupações podem transformar num doente a pessoa da melhor constituição física. O general Grant descobriu isso durante os últimos dias de guerra civil. A história é assim. Grant achava-se assediando Richmond fazia 9 meses. As tropas do general Lee, esfarrapadas e famintas, foram derrotadas. Regimentos inteiros estavam desertando simultaneamente. Outros encontravam-se entoando preces aos céus em suas tendas, brandando, soluçando, tendo visões. Os homens de Lee atearam fogo aos depósitos de fumo e algodão em Richmond, incendiaram o arsenal e abandonaram a cidade durante a noite, enquanto labaredas imensas crepitavam dentro das trevas. Grant perseguia as tropas inimigas com determinação, atacando os confederados por ambos os flancos e pela retaguarda, enquanto a cavalaria de Sheridan se encontrava à frente dele, destruindo as linhas ferroviárias e capturando trens de abastecimento. Grant, tomado de violenta dor de cabeça, deixou-se ficar atrás do seu exército e deteve-se numa fazenda. Passei a noite, escreveu ele em suas memórias, banhando os pés em água fervendo, misturada com mostarda, e pondo emplastros de mostarda nos pulsos e na nuca, na esperança de estar curado na manhã seguinte. Na manhã seguinte, curou-se instantaneamente. E o que o curou não foi um emplasto de mostarda, mas um homem a cavalo que se aproximou a galope pela estrada com uma carta do general Lee, na qual este dizia que desejava render-se. Quando o oficial, portador da mensagem, chegou à minha presença, escreveu Grant, eu ainda estava com a dor de cabeça, mas, logo que li o conteúdo da nota, me senti curado. Eram evidentemente as preocupações, a tensão nervosa e as emoções que Grant vinha experimentando que o haviam deixado doente. Foi instantaneamente curado no momento em que viu surgir a confiança e a realização dos seus esforços, a vitória. 70 anos mais tarde, Henry Mongerstal Jr., secretário do Tesouro no gabinete de Franklin Roosevelt, descobriu que as preocupações podiam deixá-lo doente a ponto de sentir tonturas.
Registrou em seu diário que ficou terrivelmente preocupado quando o presidente, a fim de elevar o preço do trigo, adquiriu 4.400 alqueires num único dia. Diz ele em seu diário: senti-me inteiramente tonto enquanto a transação se efetuava. Dirigi-me depois para casa e permaneci na cama durante 2 horas depois do almoço. Se eu quiser ver como as preocupações afetam as pessoas, não preciso ir a uma biblioteca ou a um médico. Basta-me olhar através da janela da minha casa, onde estou escrevendo esse livro, e ver, um quarteirão além, uma casa na qual as preocupações causam um colapso nervoso. E uma outra casa em que um homem se preocupou tanto que acabou com a diabetes. Quando o mercado de açúcar caiu, o açúcar do seu sangue e da sua urina subiu. Na ocasião em que Montaigne, o ilustre filósofo francês, ilustre filósofo francês, aí que troca a língua aqui, trava a língua, foi eleito prefeito da sua cidade natal, declarou aos seus concidadãos: desejo tomar os vossos negócios em minhas mãos, mas não no meu fígado, nem nos meus pulmões. Muito bom. Esse meu vizinho colocou os negócios da bolsa de mercadorias na própria circulação de sangue, quase se matou. Se eu quiser compreender o que a preocupação causa às pessoas, não preciso olhar para as casas vizinhas. Basta olhar para esse aposento em que me encontro escrevendo nesse momento e lembrar-me de que o antigo proprietário dessa casa preocupou-se de tal modo que acabou por falecer prematuramente. As preocupações nos colocam numa cadeira de rodas, com reumatismo e artrismo. O Dr. Russell Cecil, autoridade mundialmente reconhecida em artritismo, fez uma lista de 4 condições que mais frequentemente produzem essa enfermidade. 1. Naufrágio matrimonial. 2. Desastre financeiro e sofrimento moral. 3. Solidão e preocupações. E 4. Ressentimentos alimentados por muito tempo. Essas 4 situações emocionais estão longe, naturalmente, de constituir as únicas causas do artritismo. Há várias espécies de artritismo, devidas às causas diversas, mas para repetir, as 4 condições que mais frequentemente geram tal enfermidade são as pessoas anotadas por Dr. Russell Cecil. Um amigo meu, por exemplo, foi tão duramente atacado por essa doença durante a Depressão de 1929 que a companhia de gás lhe cortou o fornecimento e o banco impediu de reaver a casa que hipotecara. A sua esposa teve subitamente uma forte crise de artritismo e, apesar dos remédios e das dietas, a doença persistiu até que a situação financeira do casal melhorasse. As preocupações podem até prejudicar os dentes. O Dr. William McCoy afirmou, num discurso proferido ante a Associação Americana de Dentistas, que as emoções degradáveis, como as causadas por preocupações, o medo, as desavenças, podem causar desequilíbrio de cálcio no organismo e arruinar os dentes. O Dr. McCogney referiu-se a um dos seus clientes que sempre tivera dentes perfeitos, até que começou, durante uma enfermidade súbita da esposa, a mostrar-se cheio de preocupações. Durante as 3 semanas em que ele esteve no hospital, surgiram-lhe nos dentes 9 cáries provocadas pelas preocupações. Você já viu alguma vez uma pessoa sofrendo de superatividade da tireoide? Eu já vi. E posso dizer-lhe que tais pessoas tremem, ficam agitadas com o aspecto de alguém com muito medo. E isso não é o máximo em que chega a doença. A glândula tireoide, que regula a atividade do corpo, descontrola-se. O coração se acelera e o corpo começa a funcionar a todo vapor, como uma fornalha que trabalha no máximo de pressão. Se isso não for controlado por meio de operação ou tratamento, a vítima pode morrer, queimando todo o seu combustível. Há pouco tempo fui a Filadélfia em companhia de um amigo que tinha essa doença.
Fomos consultar um especialista famoso, um médico que por 38 anos tratou dessa espécie de enfermidade. E que classe de conselho supõe você que ele tinha pendurado na sua parede da sala de espera, pintado sobre uma grande tabuleta de madeira, de modo que todos os pacientes pudessem lê-lo? Copiei-o enquanto esperávamos no verso de um envelope. Descanso e recreação. As forças de mais relaxamento e repouso são uma religião saudável, o sono, a música e o riso. Tenha fé em Deus, aprenda a dormir bem, ame a boa música, veja o lado divertido da vida e a saúde e a felicidade serão suas. Nossa, sensacional! A primeira pergunta que ele fez ao meu amigo foi: qual foi o distúrbio emocional que causou esses sintomas? Advertiu o meu amigo de que, se não deixasse as preocupações de lado, poderia ter outras complicações. Problemas cardíacos, úlceras no estômago ou diabetes. Todas essas doenças, disse o eminente médico, são primas. Primas em primeiro grau. Claro que são primas em primeiro grau. São todas doenças causadas pela preocupação. Quando entrevistei Merle Oberon, ela me afirmou que se recusava a preocupar-se com as coisas porque sabia que as preocupações destruiriam o dote principal de que dispunha para o cinema, a sua bela aparência. Ao tentar pela primeira vez entrar para o cinema, contou-me ela, eu me sentia preocupada, inteiramente amedrontada. Acabara de chegar da Índia e não conhecia ninguém em Londres, onde estava procurando arranjar emprego. Falei com alguns produtores, mas nenhum deles quis dar-me trabalho. E o pouco dinheiro que tinha estava começando a acabar. Durante 2 semanas, vivi apenas de biscoitos e água. Já não estava mais só preocupada, estava faminta. Disse então a mim mesma, talvez você esteja fazendo o papel de idiota. Talvez você jamais entre para o cinema. Afinal de contas, você não tem experiência alguma, pois jamais representou. O que mais tem você para oferecer senão um belo rosto? Aproximei-me do espelho e, ao olhar naquele espelho, vi o que as preocupações estavam fazendo à minha aparência. Vi as linhas que começavam a se formar no meu rosto. Vi a expressão angustiada. Disse então para mim, você precisa parar com isso imediatamente. Você não pode dar-se ao luxo de ter preocupações. A única coisa que você tem para oferecer é a sua aparência, e as suas preocupações a arruinarão. Poucas coisas conseguem envelhecer, azedar tanto o espírito de uma mulher e destruir-lhe tão rapidamente a beleza quanto as preocupações. As preocupações endurecem a fisionomia, fazem-nos cerrar os dentes e riscam o nosso rosto de rugas. Dão-nos um aspecto permanente de amargura. Podem tornar grisalho o nosso cabelo e, em alguns casos, até mesmo fazê-lo cair. Podem estragar o nosso físico, produzir na pele toda espécie de brotoejas, erupções e espinhas. As doenças do coração estão hoje, nos Estados Unidos, em primeiro lugar na lista de enfermidades fatais. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase 1/3 de milhão de homens foram mortos em combate. Mas, durante o mesmo período, as doenças do coração mataram 2 milhões de civis. E 1 milhão dessas mortes ocorreu devido a doenças cardíacas causadas por preocupações e vida tensa. Sim, as doenças do coração são uma das principais razões que fizeram o Dr. Alexis Carrel dizer: os que não sabem combater as preocupações morrem jovens. O Senhor pode perdoar os nossos pecados, disse William James, mas o nosso sistema nervoso jamais faz isso. Eis um fato espantoso, quase inacreditável. É maior o número de americanos que se suicidam cada ano do que os que morrem das 5 doenças contagiosas mais comuns. Por quê? A resposta é, em grande parte, essa: preocupações.
Quando os cruéis guerreiros chineses desejavam torturar os seus prisioneiros, costumavam amarrar-lhe os pés e as mãos e colocar esses prisioneiros debaixo de um depósito de água, cujo conteúdo lhes caía, gota a gota, incessantemente na cabeça. Essas gotas de água caindo dia e noite acabavam finalmente por soar como marteladas, enlouquecendo a vítima. Semelhante método de tortura foi usado durante a Inquisição Espanhola e nos campos de concentração alemãs, no tempo de Hitler. As preocupações são como gotas incessantes de água. E esses pingos ininterruptos levam, muitas vezes, os homens à loucura ou ao suicídio. Durante o tempo em que eu era rapazinho do campo, no Missouri, sentia-me terrivelmente amedrontado ao ouvir Billy Sunday descrever as fogueiras infernais do outro mundo. Mas ele jamais se referiu às fogueiras da agonia física que as vítimas de preocupações experimentam de vez em quando. Se você é, por exemplo, uma dessas pessoas cronicamente preocupadas, poderá ser vítima, algum dia, de uma das dores que mais afligem o homem, angina de peito. Você ama a vida? Quer viver bastante e gozar de boa saúde? Eis o que pode fazer. Estou citando de novo o Dr. Alexis Carrel. Aqueles que conservam a sua paz interior em meio ao tumulto da vida moderna são imunizados contra as doenças nervosas. Você pode conservar a sua paz interior em meio ao tumulto da vida moderna? Se você for uma pessoa normal, a resposta será posso. Posso positivamente. Somos, na maior parte, mais forte do que imaginamos. Possuímos recursos interiores com os quais provavelmente jamais deparamos. Como Thoreau bem disse em seu livro imortal Walden, não conheço fato mais animador do que a capacidade inquestionável que o homem tem de elevar a sua vida mediante um esforço consciente. Se alguém avança confiantemente em direção aos seus sonhos e esforça-se por viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado em uma existência cotidiana. Muitos leitores deste livro possuem, certamente, tanta força de vontade e recursos interiores como Olga Jarvey, de Carol Delaney, Idaho. Ela descobriu que, mesmo nas circunstâncias mais trágicas, conseguia afastar as preocupações. Acredito firmemente que você e eu também podemos, se aplicarmos as velhas verdades discutidas nesse livro. Eis aqui a história de Olga Jarvey, exatamente como ela escreveu para mim. Há 8 anos e meio, fui condenada a morrer. Uma morte lenta, terrível, de câncer. Os melhores especialistas em câncer do país, os irmãos Mayo, confirmaram a sentença. Eu estava num beco sem saída. O último caminho que se abriu à minha frente. Eu era jovem e não queria morrer. No meu desespero, telefonei ao médico em Kellogg e contei-lhe em pranto o meu desespero. Num tom meio paciente, ele me censurou. Mas o que é isso, Olga? Você não tem nenhum espírito de luta? Não há dúvida de que você morrerá se continuar chorando. Aconteceu a você o pior? Muito bem, enfrente os fatos. Deixe de lado as preocupações e, depois, faça alguma coisa para remediar a situação. Desde esse momento, fiz um juramento solene, vindo do meu íntimo do coração. Não vou me preocupar, não vou chorar. Se há alguma coisa superior à matéria, irei vencer. Irei viver. A quantidade usual de raio-x em casos adiantados como o meu é de 10 minutos e meio por dia durante 30 dias. Submeteram aos raios-x durante 14 minutos e meio por dia durante 49 dias. E embora os meus ossos saíssem do meu corpo macilento como pedras pontiagudas numa colina sem vegetação, e os meus pés pesassem como chumbo, eu não me importava. Não chorei uma vez sequer. Costumava sorrir. Sim, na verdade, eu me obrigava a sorrir.
Não sou tola ao ponto de imaginar que simplesmente sorrisos possam curar o câncer, mas creio que uma atitude mental alegre ajude o corpo a combater a doença. Seja como for, experimentei uma das curas milagrosas do câncer. Nunca estive tão bem de saúde quanto nos últimos anos, graças às palavras de desafio, de luta, proferidas pelo Dr. McFarry. Enfrente os fatos, deixe as preocupações de lado, depois faça alguma coisa para remediar a situação. Vou encerrar esse capítulo repetindo seu título. As palavras de Dr. Alexis Carrel. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Os crentes fanáticos do profeta Maomé costumam, frequentemente, fazer com que lhes tatuem no peito versos do Corão. Eu gostaria que o título desse capítulo fosse tatuado no peito dos leitores desse livro. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Estaria o Dr. Carrel falando de você? Talvez? Resumo da primeira parte. Fatos fundamentais que você deve saber a respeito das preocupações. Princípio 1. Se você quiser evitar as preocupações, faça o que o Sir William Osler fez. Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Não se aflinja com o futuro. Viva cada dia apenas até a hora de ir para a cama. Princípio 2. A próxima vez que uma complicação, como com C maiúsculo, encostá-lo na parede, experimente a fórmula mágica de Will Carrier. A. Pergunte a si mesmo, qual a pior coisa que poderá me acontecer se eu não puder resolver o meu problema? B. Prepare-se mentalmente para aceitar o pior se necessário. C. Depois, calmamente, procure melhorar a situação, partindo do pior. O que você já concordou mentalmente em aceitar. E princípio 3. Lembre-se do preço exorbitante que você poderá pagar pelas preocupações em termos de saúde. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Parte 2. Técnicas básicas para a análise das preocupações. Capítulo 4. Como analisar e resolver os problemas que nos preocupam. Daí ele tem aqui um pequeno poemazinho que diz assim: Tenho comigo 6 servos leais, que me ensinaram tudo o que aprendi. Os seus nomes são que, porquê, quando, como, onde e quem. Será que a fórmula mágica de Willis Carrier, descrita na parte 1, capítulo 2, resolverá todos os problemas que nos possam preocupar? Não, claro que não. Nesse caso, qual a resposta? A resposta é que devemos estar preparados para enfrentar qualquer espécie de preocupação, aprendendo os 3 passos básicos para a solução do problema. Esses passos são: 1. Reúna todos os fatos. 2. Analise-os. E 3. Tome uma decisão. E depois, haja de acordo com a decisão tomada. Óbvio tudo isso? Sim. Aristóteles ensinou e pôs em prática esse método. E você e eu também devemos usá-lo, se quisermos resolver os problemas que nos atormentam e transformam os nossos dias e noites em um verdadeiro caos. Tomemos o primeiro passo. Reúna todos os fatos. Por que é tão importante conhecer os fatos? Porque a menos que tenhamos consciência deles, não podemos nem sequer tentar resolver o nosso problema inteligentemente. Sem os fatos, tudo o que podemos fazer é andar agitados, confusos, de um lado para o outro. Opinião minha? Não. Essa foi a opinião durante 22 anos do extinto Herbert Hawkins, reitor de Columbia College, da Universidade de Columbia. Ele ajudava 200.000 alunos a resolver os problemas que os preocupavam e disse-me que a confusão é a causa principal das preocupações.
falou-me dessa maneira: metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basearam uma decisão. Se tenho, por exemplo, disse ele, um problema que deve ser resolvido às 3 horas de terça-feira próxima, eu me recuso a tentar chegar a uma decisão antes de terça-feira. Enquanto isso, procuro concentrar todos os meus esforços para conhecer os fatos relacionados com o referido problema. Não me preocupo, não fico angustiado diante da questão, não perco o sono, esforço-me simplesmente para obter os fatos. E quando chegar a terça-feira, o problema, se estou ciente dos fatos, habitualmente se soluciona por si mesmo. Perguntei a Herbert Hawkins se isso significava que ele tinha acabado inteiramente com as preocupações. Sim, disse-me ele. Creio que posso honestamente dizer que a minha vida agora está quase totalmente isenta de preocupações. Descobri que se um homem dedicar o seu tempo para conhecer os fatos de maneira objetiva, imparcial, as suas preocupações comumente se dissiparão à luz do conhecimento. Permita-me repetir. Se um homem dedicar o seu tempo para conhecer os fatos de maneira objetiva, imparcial, as suas preocupações habitualmente se dissiparão à luz do conhecimento. Mas o que é que a maioria de nós costuma fazer? Se nos preocupamos com os fatos, e Thomas Edison disse, com toda seriedade, que não há expediente do qual o homem não lance mão para evitar o trabalho de pensar. Se nos preocuparmos com os fatos, procuramos, como cães de caça, os fatos que confirmem o que já pensávamos, e ignoramos todos os outros. Só queremos os fatos que justificam os nossos atos, os que se adaptam convenientemente às nossas ideias e desejos e justificam os nossos preconceitos. Bem afirmou André Mouros que tudo o que concorda com os nossos desejos pessoais nos parece verdadeiro. Tudo o que não concorda enche-nos de raiva. É de se estranhar, pois que consideremos tão difícil chegar à solução dos nossos problemas? Não teríamos a mesma dificuldade se procurássemos resolver uma questão de matemática do ensino fundamental, partindo da pressuposição de que 2 mais 2 são 5? Não obstante, há uma porção de gente no mundo que faz da vida um inferno para si mesmo e para os demais, insistindo em que 2 mais 2 são 5, ou talvez 500. O que podemos fazer diante disso? Temos de conservar as nossas emoções separadas dos nossos pensamentos. E como o afirmou o reitor Hawkins, procurar conhecer os fatos de maneira objetiva e imparcial. Isso não é fácil quando estamos preocupados. Em tal condição, as nossas emoções se tornam mais fortes. Mas eis aqui 2 pontos que me auxiliam. Quando procuro afastar-me dos meus problemas, a fim de poder ver os fatos de maneira clara e objetiva. 1. Ao procurar conhecer os fatos, imagino que não estou colhendo as tais informações para mim, mas para outra pessoa. Isso me ajuda a formar uma opinião fria, imparcial dos fatos evidentes. Ajuda-me a deixar de lado as minhas emoções. 2. Enquanto procuro reunir os fatos relativos aos problemas que me preocupam, imagino, às vezes, que sou um advogado que se prepara para argumentar um fator da parte contrária. Em outras palavras, procuro reunir todos os fatos contra mim, todos os fatos contrários aos meus desejos, todos os fatos que não gosto de encarar. Depois, tomo nota de tudo que foi ao meu favor e contra mim, e vejo, geralmente, que a verdade se encontra mais ou menos entre os 2 extremos, no meio do caminho, né?
Eis o ponto a que estou procurando chegar. Nem você, nem eu, nem Einstein, nem a Corte Suprema dos Estados Unidos somos suficientemente brilhantes para chegar a uma decisão inteligente sobre qualquer problema sem primeiro obter os fatos relacionados com o referido problema. Thomas Edison estava ciente disso. Perto da sua morte, ele tinha 2.500 cadernos de anotações repletos de fatos relativos aos problemas que estava procurando resolver. Muito bem, paramos hoje na página 70, de onde vamos continuar, então, na próxima leitura.